nós temos já aqui então o nosso entrevistado para conversar sobre um assunto relevante. Qual é? Geralmente a gente procura antecipar um pouco. Amanhã nós vamos ver o aniversário de invasão, 9 meses de invasão da Rússia contra a Ucrânia. E eles continuam chamando lá que não é invasão, que é uma operação militar oficial. Acabei de olhar agora no site aqui do Sputnik, que é produzido aqui no Brasil. Professor Manuel Furriera, professor de Relações Internacionais da Faculdade Metropolitana Unidas, gentilmente aqui conosco. Professor, muito obrigado pela participação. Bom dia. Professor, ao longo desses 90 dias, houve algum momento, alguma possibilidade de um acordo, de um início, de um cessar-fogo, pelo menos de um começo para estabelecer uma paz? Qual é a sua avaliação? Houve sim. Na verdade, a gente consegue dividir esses meses da guerra em 3 etapas, 3 situações. Os primeiros dias, a primeira semana, onde a Rússia acreditava que ia subjugar, que ia vencer a Ucrânia e impor a sua vontade. Isso não aconteceu por 2 motivos. A Ucrânia, ela impôs uma resistência muito maior do que a Rússia esperava, e os outros países, principalmente Europa, Estados Unidos, impuseram sanções muito fortes para a Rússia, muito acima do que a própria Rússia esperava. Então, ali, liquidou aquele plano inicial da Rússia. 3 semanas depois, completando quase um mês da guerra, houve uma grande oportunidade de uma composição das partes, que é essa segunda etapa que eu mencionei a vocês. Naquele momento, você tinha o quê? A Rússia verificando que não tinha conseguido subjugar, vencer a Ucrânia logo no primeiro momento, e você tinha uma Ucrânia com a possibilidade de fazer uma composição para a Rússia, que faria com que a Rússia desocupasse o seu território, desde que ela aceitasse se tornar um Estado neutro, não entrando na OTAN, nem na União Europeia, no modelo mais ou menos do que a Rússia chegou a fazer com a Finlândia no século XX. Só que a Rússia aceitava, mas a Ucrânia não aceitava isso. E a terceira etapa, que é aquela que a gente tem agora, que a Rússia quer tomar uma grande parte do território da Ucrânia para resolver os seus interesses dessa forma, não é? Tirando parte do território ucraniano, que é a terceira etapa. Mas nessa segunda etapa, a gente teve uma grande chance de composição de acordo, mas a vontade da Ucrânia, que eu entendo equivocada, o acordo acabou não saindo e agora ele se tornou improvável. Professor Manuel Furriera, professor, as nações ocidentais, Europa, Estados Unidos, etc., baixaram uma série de resoluções econômicas e financeiras contra a Rússia. Tem efeito, esses efeitos econômicos e financeiros são só de médio e longo prazo? Passado 9 meses, fazendo, não, a Rússia nem sentiu isso. O rublo se recuperou, eles estão vendendo petróleo para a Ásia. Como é que está essa situação? A Rússia sentiu, o que mitigou, diminuiu um pouco os efeitos, é que a China não entrou nas sanções. Então, a China, como a segunda maior economia do mundo, a China e alguns outros países, né? E os outros, mas principalmente a China, se tornou um grande escape para a economia russa. Mas ela tem sentido, sim. Então, ela perdeu contratos, perdeu vendas, né, para a Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, Canadá. Então, o prejuízo tem sido sentido e ela tem 600 bilhões de dólares que ela tinha reservado em aplicações no exterior para usar na guerra, e esses ativos, esses valores estão congelados em contas bancárias no exterior e a Rússia não tem acesso. Então, sim, ela tem sentido. E a elite russa, muito dependente de negócio com o exterior, tem pressionado o Vladimir Putin para uma resolução rápida do conflito, justamente porque os efeitos econômicos das sanções eles têm sido percebidos pela população. Então, mesmo a Rússia conseguindo algumas oportunidades fora, né, dos estados, dos países que aplicam sanções, mesmo assim os efeitos têm sido muito fortes no cotidiano da vida russa, o que vai encurtar bastante aí o fôlego para que a Rússia tenha condições de prolongar muito esse conflito. Professor Furriela, nós estamos então aí há um dia, vamos completar amanhã 9 meses. De um lado, o presidente Zelensky, na Ucrânia. Do outro lado, o presidente Putin na Rússia. É possível dizer que os dois têm o apoio da sua população local? Estão firmes no poder? O Zelensky tem, e é uma grande surpresa, porque até um dia antes do conflito, ele era um presidente extremamente impopular na Ucrânia,
ele acabou sendo eleito como voto de protesto, não como uma opção mesmo, né, da população ucraniana para o seu destino, e com a guerra ele conquistou popularidade porque ele apresentou um talento que ele não apresentava governando o país, né, já que a Ucrânia é um país com muitos problemas que não estavam sendo superados pelo governo do Zelensky. O que ele mostrou? Um poder de liderança frente a esta guerra, de unificação do país, de conseguir apoio, recursos internacionais para reequipar as tropas ucranianas. Então, ele ainda mantém um alto nível de popularidade. Já no caso da Rússia, o Putin tinha sim aumentado a sua popularidade. Em outros episódios isso também aconteceu, porque se a gente imaginar que aos olhos do russo comum, ele estava, né, o Vladimir Putin, defendendo os interesses do país contra a OTAN, contra o Ocidente, nas fronteiras da Ucrânia. Então, isso uma grande parte da população percebe equivocadamente e acaba percebendo dessa forma. Mas como a guerra está se prolongando, as ações internacionais estão desgastando o país, e Putin começou a ter que convocar reservistas, né? Pessoas que não estavam nas Forças Armadas para ingressar como soldados. Então, isso tudo tem feito com que ele se desgaste. A popularidade dele se reduziu muito, ele ainda mantém um bom apoio no país a essa guerra, mas já não é o mesmo do início. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito grato. Eu que agradeço. Ok, muito obrigado aqui a participação do professor conversando conosco, professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU. Lembrando, então, que amanhã, 9 meses da guerra da Ucrânia. Então, nós estamos adiantando, né? Amanhã vai estar o pessoal falando e você já vai ter um pouquinho das informações.